Deus não te deu espírito de covardia, de medo, mas Ele te deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Então você não deve aceitar qualquer coisa. Você deve aceitar aquilo que Deus está te oferecendo. Honrando o espírito que Deus nos deu. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo... Eu vou primeiro ler Mateus, depois eu vou para Timóteo, tá? Vou ler primeiro Mateus, capítulo 16. Capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 13. Então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. 17. E em seguida, uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Agora vamos lá para a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, ou, na sua versão, de equilíbrio. Deus não te deu o espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Pode se assentar. Eu quero conversar um pouquinho com você, concernente ao texto. Aqui estava acontecendo algo extraordinário. Timóteo acabara de receber a incumbência de assumir uma igreja, a igreja de Éfeso. Quem que é a igreja de Éfeso? É aquela igreja lá que sabia, que dizimava, que ofertava, que não entrava, que não andava no comportamento dos nicolaítas. Era uma igreja totalmente voltada para o Senhor. Mas o anjo do Senhor vai à igreja e fala: ei, tem algo contra ti. Perdeste o primeiro amor. Então agora Timóteo, ele recebe a incumbência de estar a pastorear essa igreja. E o apóstolo Paulo chega para Timóteo: ei, Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Porque Timóteo logo era um seminarista, era um menino que ia assumir uma igreja, que quem abriu essa igreja, que quem instituiu essa igreja foi o apóstolo Paulo. Quem que congregava nessa igreja era Maria, mãe de Jesus. Quem que congregava nessa igreja era o João, que batizara... Não, João que escreveu os livros de João. O João que batizou Jesus, ele morreu decapitado. Era João, aquele que escreveu o Apocalipse. Quem que congregava nessa igreja era Apolo, Priscila e Áquila. Se você for olhar em Atos dos Apóstolos, foram pessoas revolucionárias. Se você for olhar hoje, numa camada de fama, talvez numa lista de celebridades bíblicas, eles estão no primeiro escalão. E agora um menino chamado Timóteo, que o pai dele não é citado na Bíblia tão somente como um grego, nem se fala se o pai dele era cristão ou não era. Um menino que foi ensinado a fé protestante através de sua mãe Eunice e sua avó. Agora ele tem a incumbência de aceitar governar uma igreja que era maior do que ele imaginava. Uma igreja que, segundo a história bíblica, segundo a história
ela estava na segunda ou na primeira maior metrópole do mundo. Era o lugar mais rico, era um lugar portuário, era um lugar totalmente hipócrita. Que lá eles exaltavam a Semíramis, né? A deusa. Eles prestavam culto a ela, era a deusa da fertilidade, era a deusa da promiscuidade, era a deusa da prosperidade. E agora ele se depara com a realidade de assumir essa igreja. E dentro dos modos operantes, pense você entendendo que é a palavra de Deus e agora você ter que assumir essa responsabilidade de apregoar o evangelho para uma igreja que tinha um homem que escreveu o Apocalipse, a mãe de Jesus, Apolo, Áquila, todas essas pessoas, eles congregavam não necessariamente no tempo que ele assumiu a igreja, mas agora a igreja era intitulada pelo anjo como uma igreja fria, como uma igreja que não clamava, como uma igreja que não tinha ação do Espírito Santo, como uma igreja que não tinha fervor espiritual. E esse menino, ele deve ter entrado em parafuso. Porque, na verdade, quando lhe dão uma responsabilidade para assumir, quando você tem que fazer algo que você se sente incapacitado, é natural ter medo, sim ou não? É natural ter medo. Josué teve medo de suceder Moisés. Josué falou: como que eu vou suceder esse homem? Parafraseando. Um homem fez o cajado virar cobra. Um homem fez o mar se abrir. Um homem tocou na pedra, saiu água. O homem orou e de dia tinha coluna, nuvem de glória para tampar o povo do sol. De noite tinha coluna de fogo para aquecer o povo. Como que eu vou suceder esse homem? Davi teve medo de suceder Sansão. Tanto que Davi não queria ceifar a vida de Sansão, de Saul, misericórdia. Está confundindo todos os personagens. Sai em nome de Jesus. Espírito de confusão está repreendido em nome de Jesus. Porque, na verdade, às vezes falar de assumir responsabilidade, todo mundo quer lugar de destaque, sim ou não? Se você não quer um lugar de destaque, se você não quer lugar de crescimento, o seu complexo de inferioridade está te adoecendo. Porque é natural querer lugar de destaque e é muito bom e é correto. Eu quero que o meu casamento seja o melhor desse mundo, sim ou não? Eu quero que a minha vida financeira seja melhor, sim ou não? Tá certo. Mas todo mundo quer, mas quando nós nos deparamos com a realidade daquilo que precisamos fazer, a resposta que temos que dar, dá medo. E aí o apóstolo Paulo chega: Deus não te deu o espírito de covardia. Deus não te deu o espírito de timidez. Deus não te deu o espírito de medo, mas Ele te deu poder, amor e equilíbrio. Mas entenda bem, todas as vezes que nós temos que assumir uma responsabilidade, é natural ficar temeroso. Mas, quando você entende que Deus está com você, por você, para que o nome dele seja glorificado, você consegue governar o seu medo. Você consegue controlar o seu medo. Você consegue lidar com o seu medo. A palavra de Deus fala que aquele que tem medo não é aperfeiçoado do amor de Deus. Esse medo não é o medo de morrer. Eu tenho medo de cair daqui, machucar. Quando eu subo, às vezes eu pego um prédio para pintar e eu tô lá no 5º andar, no andaime. Eu olho lá de cima e falo: Deus, o que eu tô fazendo aqui? Me tira daqui. Me ajuda a terminar logo. Tenho medo. Mas esse medo me faz ficar mais cada dia com cinto de segurança, agarrado assim.
Pode cair o andame todo, mas eu fico pensando. O que eu quero gerar no seu coração? O medo, ele é natural. Porém, ser governado pelo medo é uma atitude de incredulidade. Ter medo pode ser natural, mas só que o medo não pode me governar, porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que ainda tem medo não é aperfeiçoado no amor de Deus, e aquele que não é aperfeiçoado no amor de Deus, ele não conhece a Deus. Por quê? Porque ele não conhece a Deus. Você ama mais seu filho do que a Deus? Você ama... Você consegue medir o seu amor pelo seu filho é maior do que o amor de Deus pelo seu filho? É claro, mentira. Quem te enganou? Deus morreu pelo seu filho, Deus morreu pelo seu pai, Deus morreu pela sua mãe, Deus morreu por você, Deus entregou a vida por todos. Mas o entendimento que eu quero gerar, eu preciso honrar o Espírito que foi me dado. Se a palavra de Deus ela fala que existe ali um espírito de medo, quem que colocou esse medo? Se o medo é um espírito, quem que colocou esse espírito de medo no seu coração? Quem te falou que você não vai vencer? Quem que te falou que você não vai ter filhos? Quem que te falou que você não vai casar? Quem que te falou que você não vai prosperar? Quem que te falou que você não vai ser curado? Quem que te falou essa história? Porque existem muitas pessoas, por medo de ficar sozinho, aceitam qualquer tipo de relacionamento. Porque existem muitas pessoas, por medo de não conseguir prosperar, ele aceita qualquer proposta. O que eu quero gerar no seu coração essa noite? Deus não te deu espírito de covardia, de medo, mas Ele te deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Então você não deve aceitar qualquer coisa. Você deve aceitar aquilo que Deus está te oferecendo. Que é poder, amor e equilíbrio. Então o que eu quero trazer nessa noite? Em quantos momentos somos direcionados pelo medo? Em quantos dias da nossa vida nós somos levados pelo medo? Ah, se eu tomar essa decisão, o que vão pensar de mim? Se eu fizer isso, fulano vai embora. Se eu fizer aquilo, fulano vai brigar comigo. Ei, se Deus mandou fazer, faça! Que Ele que vai se incumbir de fazer acontecer. O que eu quero gerar no seu coração? Entenda bem, o inimigo, ele quer te paralisar no medo. O inimigo quer te deixar aprisionado no medo. Ah, eu não vou dizimar. Ah, eu não vou ofertar. Ah, eu não vou cantar. Ah, eu não vou pregar. Ah, eu não vou tocar. Ah, eu não vou fazer só porque você não vai fazer essas coisas, porque você está sendo governado pelo medo. E aquele que ainda tem medo, ele não viverá o propósito de Deus. Gideão teve medo. E ele falou que se essa esponja estiver molhada de sereno pela manhã, eu sei que o Senhor está comigo. Aí o Senhor foi lá, molhou a esponja e tudo tinha que estar seco. No outro dia ele pediu ao contrário, e estava. Ele teve confirmação do Senhor, mas mesmo assim ele teve medo, mas ele avançou acima do medo dele. O que eu quero gerar no seu coração? O medo é um espírito. Porque existem muitas pessoas que quando eu falo assim, vem aqui que eu vou orar que você vai ser curado. E ele não vem, porque ele tem medo de não ser curado. Enquanto você tiver medo, não vai acontecer. Então por que quando eu oro assim, fala assim, ei, aquilo que está te ferindo, aquilo que te adoecendo, dê uma resposta àquilo. Se você tem vivido uma vida de miséria, se você tem vivido uma vida de escassez, dê uma resposta de generosidade que Deus vai mudar a sua história. Aí a pessoa não posso, porque como é que eu vou pagar minha água? Como é que eu vou pagar? Tudo aquilo que você aperta sai entre os dedos. No lugar que você foi ferido, no lugar que você tem mais medo, no lugar que você tem dificuldades, é aí que você precisa dar uma resposta ao Senhor.
No lugar que você tem dificuldade, você precisa dar uma resposta ao Senhor. E quando você dá uma resposta ao Senhor, você rompe com medo, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mas na verdade, o inimigo ele quer nos encarcerar no medo. Jesus ele foi capacitado logo quando Jesus foi batizado por João Batista, aquele que foi decapitado. Jesus, vem um espírito em forma corpórea de pomba, pousa sobre Jesus e o ministério de Jesus começa e ele começa a pregar. E existe um texto e existe uma história na Bíblia que diz que nenhum livro, nem os livros de todo mundo podem contabilizar os milagres que foi feito através de Jesus. E esse Espírito, o que é esse Espírito? Poder, amor e equilíbrio. É o Espírito Santo que pousou sobre você na sua confissão. Uma vez que você confessou a Jesus como seu único suficiente Salvador, e veio o Espírito Santo e pousou sobre você, é a Zoe de Deus, é a vida de Deus. É aquele Espírito que pairava sobre as águas lá no Gênesis. A Zoe de Deus, a vida de Deus. E ela agora é soprada sobre você através de uma aceitação. O que eu fiz? Aceitei. Ah, mas eu aceitei Jesus ou ele me chamou? João 15,16. Não foste vós que me escolheste. Eu vos escolhi. E vos designeis, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vós peça no meu nome, eu vos conceda. Então, por mais que falamos, eu aceitei Jesus, não, ele te chamou. Ele te conduziu até esse lugar, ele te atraiu até esse lugar. Eu nem nos meus maiores dias sabe aquele dia que você acorda e fala assim, nossa, eu tô tão sábio hoje, eu tô tão sabe aquele dia que o professor fala, o instrutor fala, e você já tira de letra e fala, não, hoje eu tô que tô, hein? Nem se eu tivesse todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a expertise, toda a habilidade, nem se eu fosse autodidata, eu conseguiria ir a Jesus se não fosse ele que tivesse me chamado. E aí ele pousou com o Espírito dele sobre Jesus da mesma forma que pousou sobre você. Você não parou de fumar nem beber, não é porque você é bom, é porque você é esperto, porque você é forte, porque você é resiliente. Você não tem parado de mentir, de pecar, porque você é forte. É porque o próprio Deus, o Espírito de Deus tem se apoderado. Por mais que não gostamos da palavra, ninguém gosta aqui da palavra possuído, né? Fulano está possuído. Ninguém gosta dessa palavra. Mas eu quero te dizer que você precisa ser possuído por Espírito Santo. Você precisa ser possuído pelo Espírito Santo de Deus. E quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo começou a morar dentro de você. E logo quando ele começou a morar dentro de você, ele começou a mudar as coisas de lugar. Tem até que música que diz, mude as coisas de lugar, né? Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Então aí o Espírito Santo entrou na sua casa e começou a mudar as coisas de lugar. Aquele lugar que não estava tão bom, aquele lugar que estava escuro, ele começou a tirar. Aquele limo que tinha lá, aquele lodo que tinha lá, ele começou a tirar. E ele começou a limpar e começou a se fazer presente lá. E ele está lá. Porém, é como esse celular. Todos nós temos um celular. Mas nós, às vezes, não usamos todos os aplicativos que estão aqui, sim ou não? Teve um dia que eu achei que meu celular estava muito cheio, eu tirei um tantão de aplicativo. Aí eu fui ver que alguns arquivos meus não abriam mais. Eu falei, nossa, mas que celular está estragado. É só voltar os aplicativos, né? Que volta a abrir os negócios tudo. Mas nós, é como o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós. Mas, às vezes, nós só achamos que a visitação do Espírito Santo é só o cair no poder, é o falar em novas línguas, é gritar. Não, mas o Espírito Santo ele traz consigo palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 21, a palavra de Deus fala, ei, se você quer
do Espírito Santo, peça que o Senhor vai dar. Dom espiritual. E quais que são os dons espirituais? Os dons espirituais, eles são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Ah, pastor, eu não tenho essas coisas. Sabe quando a pessoa chega perto de você e a pessoa fala uma coisa e você fala uma coisa e a pessoa, não, é isso mesmo. Palavra de conhecimento. Isso é palavra de conhecimento. Sabe quando você chega num lugar e você arrupia todo, nossa, tem um clima estranho, esse tem tá ruim, e você fica desconfortável no lugar? Discernimento do Espírito. Sabe quando você chega num lugar e você sente uma paz? Discernimento do Espírito. Então os dons espirituais de cura, os dons espirituais de amor e equilíbrio, eles estão aí numa bandeja para que eu possa utilizar dos mesmos. Mas por que às vezes não utilizamos dos mesmos? Porque ficamos mais preocupados com solucionar o problema de modo físico do que de modo espiritual. Fiquemos mais preocupados em mudar a nossa linguagem do que mudar o nosso interior. Ficamos mais preocupados em fazer uma nova academia do que buscar conhecimento do Senhor. Eu quero te dizer, a maioria, 95% dos coaches hoje leram Provérbios e Eclesiásticos. E eles pegam o conhecimento do provérbio, do eclesiástico e te vendem algo que está fechado dentro da sua casa. Eu vou declarar agora. Tem uma Bíblia fechada lá na sua casa! Sim ou não? O que eu quero gerar no seu coração? Que o Senhor não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mas se você decidiu, não, eu quero só viver e acabou. Não é isso que Deus te chamou para fazer. Quanto mais você prosperar, mais os seus filhos serão prósperos. Quanto mais você crescer em conhecimento, mais a sua família vai tomar lugares que Deus tem para ela. Mas às vezes nós nos acomodamos numa vida ínfia, numa vida despercebida, numa vida distraída, porque temos medo de chegar no lugar que Deus preparou para nós. Mas tem muitos também que chegam lá e se ensoberbecem e é destruído pela sua soberba. O que eu quero atrair o seu coração? Ei, Deus te chamou para algo novo. Deus te chamou para honrar o Espírito que Ele te deu. E como você honra o Espírito de Deus? Como você honra a Deus? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como você honra? Você honra dando uma resposta física àquilo que Ele depositou no seu coração. Você honra dando uma resposta tangível àquilo que Ele depositou no seu coração. Quando honramos o Espírito, manifestamos o céu na terra. Tem um pastor que ele tem uma frase que o céu não é um lugar para onde vamos. O céu é o lugar de onde fomos tirados. E agora, pela morte de cruz, Deus nos dá a oportunidade de retornar aos céus. Então, qual que é a nossa cultura? Qual que é o Espírito que nós temos que honrar? O Espírito de Deus. E Ele nos possibilita a trazer o céu para a terra. Mas em muitos momentos, muitos cristãos não estão vivendo o céu na terra, estão vivendo o inferno. Teve um cara que falou comigo assim, pastor, eu não quero mexer com esse trem de igreja mais não. Eu falei, por que, macho velho? Ele, depois que eu fui para a igreja, minha vida piorou. Eu falei assim, não é a sua vida piorou, sua vida já estava ruim. Os seus olhos foram abertos para ver em quão densas trevas você estava. Não é que a sua vida estava ruim, que você achou que a sua vida estava ruim. Já, os seus olhos foram abertos para ver o lugar que você estava. Você já estava todo ruim, estava todo podre, estava tudo errado. Aí tem gente que fala assim, o inferno é aqui. Que inferno é esse, meu irmão? A gente compra carro, a gente compra casa, come pizza. A gente se diverte, a gente namora. O inferno é um lugar de densas trevas, densas penumbras. Quem aqui sabe que é penumbra, levanta a mão. Quem aqui já pegou uma BR e você já desligou o farol do carro e você não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz? Isso é densas trevas. Isso é penumbra.
E a palavra de Deus fala é onde o verme não morre. Quem aqui que já fez um frango no domingo, o lixeiro passa na segunda, esqueceu de jogar o lixo fora na segunda e o lixo ficou para quarta, e na hora que você vai pegar o lixo, tá cheio de larvinha saindo do seu lixo. O que já aconteceu aqui? Todos nós, né? Onde o verme não morre. E haverá choro e ranger de dentes. Bursite. Ranger de dente. Isso é densas trevas. O que eu quero gerar no seu coração? Que o inimigo está tentando nos destruir. E existem pessoas vivendo no inferno aqui porque ele ainda tem medo, porque o primeiro relacionamento não dá certo, o casamento não deu certo, a vida dos pais não deu certo, agora ele reproduz o comportamento daquilo que não deu certo no novo relacionamento e vai dar errado de novo. Entenda bem, deixa o passado no passado, esquece das coisas que para trás ficam e prossiga para frente. Deixa o passado no passado. Não é porque o casamento dos seus pais deram errado que o seu vai dar errado. Não é porque a sua família foi pobre a vida toda e você tem que ser. Quando eu falo pobre, meu irmão, é a pessoa que não tem perspectiva nenhuma. Isso é o pobre. E a Bíblia fala, Provérbios 14, 20 ou 20, 14, que nem o vizinho suporta o pobre. O pobre é aquele sem perspectiva. O pobre é aquele que não quer avançar. O pobre é aquele que não quer crescer. O pobre é aquele que não quer aprender. O pobre é aquele que não quer evoluir. É aquele que fica na inércia. É aquele que fica paralisado. É aquele que fica totalmente... passa um ano, ele tá do mesmo jeito. Passa 2 anos, ele tá do mesmo jeito. Passa 3 anos, ele tá do mesmo jeito. Passa 10 anos, ele tá do mesmo jeito. Ele não avança para lado nenhum. Esse é o pobre. Esse é o pobre. O que eu quero gerar no seu coração? Que o medo vai te levar para a pobreza. O medo vai te levar para um lugar de não ter experiências espirituais. O medo vai te levar para um lugar de não ter um relacionamento saudável. O medo vai te levar para um lugar de aceitar qualquer proposta. Então a palavra de Deus, ela diz o seguinte: ei, Timóteo, eu não te dei um espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O medo é um agente paralisador. O medo... ele é um espírito. Quantas pessoas que começam a assistir Balanço Geral, começam a assistir não é o Datena, mas é outro, Cidade Alerta, começa a assistir o Alterosa, não sei o que lá, aí ele já fica com medo. Ele já anda assim, desconfiado. Ele fica com medo, porque toda hora notícia ruim. Outro dia, foi uns 4 sábados desse para trás, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu liguei no Cidade Alerta. Em 20 minutos, tinha matado 6 mulheres já, ué. Fez cara doido demais, tá matando é todo mundo. Aí teve um dia que eu tava jantando na casa de um amigo, não, tomando café da tarde na casa de um amigo. Aí passou de novo, né, o jornal, os feminicídio. Aí eu falei com ele foi buscar um refrigerante para nossa, os caras tá matando as mulheres, hein? Aí a mulher dele gritou lá do quarto: as mulheres também tá matando, hein? Ô, gente, o que eu quero gerar no seu coração nesse tempo é que o medo vai te fazer aceitar propostas que você não precisa aceitar. O medo vai te levar para um lugar de subserviência. Qual que é a diferença de servir e ser subserviente? Servir é aquilo que Deus nos chamou para fazer, amém ou não amém? Eu preciso servir você, você precisa me servir. Nós precisamos brigar para servir um ao outro. A nossa luta não é para ser maior que o outro. A nossa luta é para servir mais o outro. Eu preciso te servir, você precisa me servir. Nós precisamos fazer uma competição de quem serve mais o outro. É isso que a Bíblia ensina. Mas subserviência é um serviço humilhado. Deus não te chamou para ser subserviente. Deus te chamou para ser servo. O Espírito Santo não é um visitante. Ele é um poder residente de Deus em nós.
Mas às vezes nós deixamos o Espírito Santo lá no porão da obscuridade da nossa vida. E qual que é o alimento do Espírito Santo na nossa vida? Pureza, intencionalidade, vontade de acertar. Pecar todo mundo peca. A Bíblia fala que aquele que fala que não peca é mentiroso. Mas também tem um texto na Bíblia que fala que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. E se não conhece a Deus, não vai morar no céu. Porque o céu é lugar de quem conhece a Deus, sim ou não? Porque a palavra de Deus fala: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Céu é lugar de quem conhece a Deus. Céu é lugar de quem se relaciona com Deus. Céu é lugar de quem tem intimidade com Deus. Céu é lugar de quem decidiu devotar sua vida a Deus. Então aqui o entendimento para trazer essa visão: não tenha medo. Deus está contigo. Não tenha medo. Deus está contigo. Eu tinha um professor de missiologia que ele falava o seguinte: Tiagão, não tenha medo. Cumpra o que Deus chamou, porque Deus vai te parar. E eu percebi isso na minha caminhada com Cristo. Tudo que eu planejei aqui, a igreja não deu certo. Só deu certo o que Deus queria que desse certo. E está tudo certo. Não quero acertar em tudo, eu quero ser servo do Senhor. Eu quero ser totalmente intencional no Senhor. Então, hoje, rompa com medo. Quebra a sua crença limitadora. Não é porque o seu pai foi um mau pai, sua mãe foi uma má mãe, que você precisa ficar à margem disso. A Bíblia fala honrar o pai e mãe para que tenha uma vida abundante, uma vida próspera, uma longevidade. Não tenha medo. Existem pessoas que gastam o seu recurso todo no supermercado porque um dia ele passou fome. Existem pessoas que tiram a carteira e nunca mais dirige porque uma pessoa gritou com ela: sai desse medo! O que eu quero gerar no seu coração, que é o inimigo que está te paralisando. Você tem totalmente habilidade, você tem a mente de Cristo, você tem uma mente renovada. Aí eu não vou abrir um escritório porque eu tenho medo de dar errado. Se der errado, tu abre outro. Se der errado, tu abre outro. Até que dê certo. Aí eu não vou fazer porque não vai dar certo. Você já está com um pensamento de medo. É igual aquela pessoa que fala: vou tentar. Aí eu vou tentar. Não, tu vai fazer. Tu não vai tentar, tu vai fazer. Seja intencional. Da boca sai bênção e maldição, e quem usa ela da melhor forma comerá o fruto dela. Eu declaro que o Heitor vai ser um pastor melhor do que eu. Eu fui pregar na igreja semana passada. Esse pastor: vamos tirar uma foto pra gente colocar na igreja? Eu falei: não, deixa eu te chamar o outro pastor aqui. Aí o pastorzinho passou, coloquei na cadeira, ele tá lá. Saiu lá na página da igreja, lá, o pastor Heitor. Aí se ele não quiser ser, eu estou investindo. Aí é Deus e ele. Eu estou investindo na Laura, aí é Deus e Laura. O que eu quero gerar no seu coração? Eu não tenho medo de profetizar. Eu profetizo que os meus filhos serão melhor do que eu, que a Laura será melhor que a Fabielle. Eu profetizo que eles serão mais prósperos que a gente. Eu profetizo que eles terão um casamento melhor do que o nosso. Eu profetizo essas coisas. Eu profetizo que essa igreja será uma potência nessa cidade. Eu profetizo que essa igreja terá filhas de igreja nessa cidade. Eu profetizo que nós plantaremos e mais missionários nos 5 continentes desse mundo. Vai acontecer? Não tem a ver comigo. Tem a ver com ele. Mas eu não posso ter medo. Eu não tenho medo de perder. Ô, meu irmão, eu nasci careca, sem dente e nu. Hoje eu tô com dente, tô voltando a ser careca e tô vestidinho. Eu não tenho medo. Ah, mas seu Valentão, não, meu irmão, o medo, ele está no controle de Deus. Oh, Deus, é o Senhor que me enviou, então me capacite. É o Senhor que me enviou, me dê a palavra certa. É o Senhor que me enviou, não me deixe ferir. Mas se for para me ferir, mas que eu fira com a tua palavra. Se for o Senhor que me enviou, respalde a minha caminhada. Eu já aceitei ser pastor, então me impulsione, então me ensine, então me ajude. Sai à frente. Se destaque. Mas se destacar não é pra você envaidecer, não. O se destacar não é se colocar no Instagram: eu sou o melhor. Não, não é isso. Se destacar é fazer o seu melhor.
É sensação de dever cumprido, é quando você bate a cabeça no seu travesseiro e fala, uau, dentro da minha gama de influência eu fiz o meu melhor. Dentro dos meus recursos eu fiz o meu melhor. Dentro da minha condição eu fiz o meu melhor. Isso é romper com medo. Quando nós pegamos esse prédio aqui, muita gente chegou e falou, nu! Isso é só o começo, meu irmão. Eu fui numa conferência essa semana, que eu vi umas coisas que eu vou falar com você, que meu coração está até quicando. Meu coração está até quicando, está borbulhando. E tudo vai acontecer no tempo de Deus. Eu não vou atropelar o processo, mas pensa, entenda uma coisa. Eu estou preparado para crescer. A minha mente está receptiva. O meu coração está atendendo. E eu não vou parar. Eu vou avançar. O que eu quero gerar no seu coração? Não deixe o medo te paralisar. Mas o medo, ele não te paralisa só em coisas grandes, ele te paralisa nas coisas pequenas. Quantas vezes que você podia falar com a sua esposa, com o seu marido, eu te amo, e você não disse? Ah, não vou falar isso não. Dá vergonha, né? Às vezes dá vergonha. O medo te paralisa nas pequenas coisas. Quantas vezes você pode honrar as pessoas que estão do seu lado e você não honra? Você tem medo. Aí vai me achar que eu sou menor? Aí vai... Eu preciso estar no governo, eu preciso estar no comando, eu preciso inflar. Não. Você quer ser primeiro, sirva. Tem um coração de servo. Tem um coração humilde. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa provar para você que cada dia você tem se tornado uma pessoa mais parecida com Jesus. Eu não preciso provar para ninguém o que eu sei, o que eu sou. Mas eu preciso dar uma resposta àquilo que Deus colocou dentro de mim. E a resposta é cada dia me parecer mais que Jesus. E Jesus não teve medo da morte. Jesus não teve medo da escassez. Jesus não teve medo dos açoites. Jesus não teve medo de sangrar. Jesus só estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para salvar a minha e a sua vida. Então eu não preciso temer. Eu quero falar sobre as 3 características de uma pessoa que tem poder e amor e equilíbrio. A primeira característica de uma pessoa que tem poder, ele vive cheio do Espírito Santo. O que é o poder de Deus? Veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, pousou sobre Jesus e capacitou Jesus a fazer tudo quanto ele fizera. O Espírito Santo é uma dunamis. O que vem da palavra dunamis? Poder. Aquela palavra poder, na etimologia ali do grego ali, que a Bíblia no Novo Testamento ela foi escrita no grego. No grego está dunamis. Dunamis vem de dinamite. É uma explosão. É um poder explosivo. O que explodiu ali? O Espírito Santo explodiu no coração de Timóteo com o amor da boa nova. Explodiu o amor de Jesus. Houve ali uma explosão. Como que acontece? Como que acontece essa dunamis? Uma vez que eu aceito Jesus, Jesus me convida a ir a Ele, que eu vou a Jesus, o Jesus ele me permeia, ele traz para mim um poder celestial, que é o Espírito Santo, e esse Espírito ele traz um impacto, e esse impacto ele promove um impulso, e esse impulso é metanoia, mudança de direção. Aquele que estava errado, ele não anda errado mais. Ele anda segundo o Espírito Santo de Deus. E esse é o poder impulsionante. Esse é o poder relevante. Esse é o poder que não te deixa viver uma vida da forma que você quer viver. Mas é um poder que transforma a sua vida de dentro para fora. É uma capacitação do Senhor. Essa é a dunamis de Deus. Alcancei a minha meta de passos. A capacidade divina de realizar o impossível. É uma capacitação do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, eu não consigo ser um bom marido. É o Espírito Santo que me capacita a me tornar o melhor marido. Eu não consigo ser um bom pai. É o Espírito Santo que me capacita a ser um bom pai. Mas eu discordo de você. Vamos entrar aqui na definição.
Bom marido não é o que a Bíblia fala, não é o que o mundo fala, é o que a Bíblia fala. Bom pai não é o que o mundo fala, é o que a Bíblia fala. O mundo está falando para você ser pai, você tem que ser o amigão do seu filho. Eu sou pai do Heitor. Se ele quiser ser meu amigo, é bom para ele. É bom para ele. Eu vou ser pai dele. Se ele quiser ser meu amigo, ó, legalzinho para ele. Mas se ele não quiser ser meu amigo, eu vou ser pai dele. E quanto mais desobediente for, mais eu vou punir ele. Porque é isso que o pai faz, sim ou não? A palavra de Deus fala que Deus corrige a quem? E quem que é o pai? Deus. E ele me ensina a ser o quê? Pai. Então quem que me capacita é o Senhor. O que é a dunamis? O que é o poder? É um poder capacitador de Deus para que você se torne uma pessoa melhor do que você é. E ele traz consigo uma mudança de direção, uma metanoia, e traz consigo uma boa nova, uma boa notícia que é Jesus. O que é o evangelho? Uma boa notícia. Vamos falar de coisa boa? Jesus. Vamos falar de coisa que edifica? Jesus. Vamos falar de coisa que promove? Jesus. Vamos falar de coisa que alegra? Jesus. Vamos falar de algo que aquece o coração? Jesus. Essa é a boa nova. São agentes capacitadores. Deus não te deu espírito mesmo, mas de poder. Mas não é o poder de falar, o Sayajin, não. É o poder explosivo de Deus para transformar o lugar que você está. Não é rodar no poder. Não é cair no poder. É se tornar uma pessoa diferente do que você é. O seu semblante muda. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o semblante dela é mudado. O interior dela é mudado. O coração dela é mudado. Uma pessoa capacitada pelo poder de Deus, a mente dela é transformada. Isso é o poder de Deus. E o amor. Os 3 pilares do Espírito em nós: poder, que é a dunamis, a capacitação de Deus, e o amor. E o amor não é um sentimento, o amor é um mandamento. Qual que é o maior dos mandamentos? Diz Mateus capítulo 22, 49 ou 39. Vai dizer, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ama o próximo como a ti mesmo. Toda força e entendimento. Eu preciso me esforçar para amar, porque tem dia que eu não quero amar, não quero. Ou você quer amar todo dia? Vou te colocar o apelido de Lovinho. Tem dia que a gente não quer amar, só. Tem dia que a gente quer odiar. Tem dia que a gente quer brigar. Quem que já acordou um dia querendo xingar? Misericórdia, pastor, está repreendido. Hipócrita! Todo mundo acorda nesse dia. Tem dia que dá vontade de xingar até o caramelo que passa na rua e espalha seu lixo. Eu tenho uns caramelos lá na minha rua lá que eu bati até um prego assim e coloco o lixo pendurado, assim, ó. E o danado tem hora que ele pula e rasga o lixo todo. Aí eu chego de serviço, aquele tantão de lixo, que me incomoda. Então tem dia que a gente não quer amar, mas é esforçar. Amar o Senhor teu Deus com toda a tua força. Eu preciso me esforçar para amar. Entendimento. É um amor racional, é um entendimento. Eu preciso entender o que é amar. É um mandamento. Eu preciso entender que eram 613 mandamentos, que diluiu-se em 10 mandamentos, que diluiu-se em 2 mandamentos. Mas o que Jesus diz? Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Não veio para ser revogado, ele veio para cumprir. Então nós também precisamos cumprir o princípio do amor, o mandamento do amor. Eu não estou sentindo vontade de amar, então se esforce para amar. Entenda qual é a forma de amar. Sabe por que muitas pessoas não conseguem amar? Porque ela não sabe a definição de amor, que é o mandamento. E o primeiro amor é o amor ágape, amor agapau, o amor incondicional, o amor de Deus. Você não fez nada para Deus te amar e Deus te amou assim. E você não faz nada para mais ou para menos. Você parar de pecar, Deus não vai te amar mais ou menos. Você parar de pecar vai produzir vida sobre a sua vida e você vai ter uma vida que glorifica o nome de Deus e você vai colher os frutos de uma vida de santidade. Mas você parando de pecar não faz com que Deus te ame mais ou menos. Da mesma forma que Deus te ama, Deus ama o Hitler. Da mesma forma que Deus te ama, Ele ama todas as pessoas. Eu não faço mais nada para amar Deus ou mais.
Na verdade, a minha vida de obediência faz com que eu tenha benefícios do Senhor por causa da minha vida que eu tenho, por causa da resiliência que eu tenho, por causa da perseverança e amor que eu tenho. Então, o amor ágape é um amor incondicional. Você não fez nada para que Deus chamasse. Aí vem o outro amor, o amor eros, que é o amor de esposa para com o marido. O marido precisa amar a esposa. Eles até falavam amor eros, amor erótico. Não tem nada a ver com isso. Amor eros. Amor carnal, é o amor físico. É aquele amor que você tem pela sua esposa, vontade de possuí-la. Aquele amor que você tem pelo seu marido, vontade de tê-lo. Esse é o amor eros. Primeiro amor, amor ágape. Segundo amor, amor eros, que é o amor de marido para com a esposa. Terceiro amor, amor filéus, amor filias, amor de filiação. É o amor de fraternidade. É aquele amor de pai para com filho, é aquele amor de parentela. E o amor estorge ou estorger, que é o amor de fraternidade, é o amor de amizade. Então, se você não souber canalizar e direcionar a forma que você tem amado, você vai misturar nada com coisa nenhuma e vai chegar a lugar algum. Então, você precisa entender, entendimento, amar com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Imagina você querendo me amar com amor eros. Está repreendido em nome de Jesus, é o capeta que está em você. Você está entendendo que às vezes nos falta maturidade de entender o nível de amor que nós precisamos ter? O que eu quero gerar no seu coração? Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, dunamis, capacitação, amor. É difícil amar, mas é necessário, é um mandamento. Eu não estou querendo amar mais. Amor é diferente de paixão. Paixão é aquele negócio que você tem quando você pega na mão, você pegava na mão da esposa, a mão suava, mas você não soltava. Aquele que você andava assim na escola, assim, um na frente e outro atrás. Aí você ligava para ela, você almoçou hoje? Aí ela, o que você comeu? A mulher bateu um prato de topeira, nossa, eu comi só uma salada. O amor é um mandamento. É um mandamento. Tem um pastor que fala o seguinte, que o maior desafio do pastor é amar a sua igreja, porque é o lugar que ele é mais ferido. Porque quando você acaba com o seu casamento, você não fere só a sua esposa, você me fere também. Quando você desvia do caminho do Senhor, você não fere só a Deus, você me fere também. Quando você anda em pecado, você não fere a Deus tão somente, você me fere também. Quando você desiste de crescer, de vencer, de avançar, de andar em santidade, você não fere só você me fere também. O que eu quero gerar no seu coração? Que amor é um mandamento. Timóteo foi chamado para pastorear com amor sacrificial. Mesmo entre pessoas difíceis. O amor, ele precisa ser entregado de forma correta. E para finalizar, eu tenho 3 minutos. Equilíbrio. O Senhor não te deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. No seu relógio já acabou, mas o meu horário é diferente. 3 minutos. Equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Quantas pessoas desorientadas a gente conhece? Não levante sua mão. Quantas pessoas desestrambelhadas nós conhecemos? Não levante a sua mão. Quantas pessoas que estão acabando com a sua família por causa que está igual uma nega maluca? Quantas pessoas estão acabando com a sua vida profissional porque ele não tem equilíbrio, ele chega a hora que ele quer, ele faz a forma que ele quer, ele não aceita opinião, ele não aceita sugestão, ele é desequilibrado, ele é louco. Equilíbrio é mente sã, é domínio próprio, é sabedoria. Daniel Goleman fala que a arte de relacionar, Daniel Goleman foi o cara que começou esse negócio de saúde emocional. Daniel Goleman, ele diz o seguinte no livro dele, que a arte de relacionar é gerir o sentimento do outro. A arte de relacionar é gerir o sentimento do outro. Então o que eu quero gerar? Olha aqui para mim aqui. O que eu quero gerar no seu coração?
Já deu tudo certo. Canta comigo. Vai dar tudo certo. O que eu quero gerar no seu coração? Equilíbrio de relacionamento. Equilíbrio é você aprender a gerir o sentimento alheio. Quando você chega no banco, se você já trabalhou no banco, ou se você já foi no banco, resolver um problema, você chega lá, caiu sumiu um dinheiro da sua conta. Não sumiu, você gastou, mas você não sabe como você gastou, que você está tão desorganizado, tão desequilibrado, que você não sabe. Aí você chega lá no banco, ó, pá. O gerente já fala, senta aí que eu vou te atender pra você acalmar. Aí você senta, tem um café, tem uma água. Toma um café, uma água. Eu que posso te servir, senhor? Senhor. E ele vai baixando o nível até que você caia num equilíbrio. Então, quantas das vezes nós estamos desequilibrados? Equilibrado financeiramente, eu quero falar que estamos em outubro, hein? Dezembro tá aí. Ai, eu mereço essa roupa. Tá todo endividado. E quer comprar roupa nova todo ano. Vai continuar desequilibrado. Eu não estou falando para você não comprar uma roupa nova, eu estou falando que se você não tiver equilíbrio, Deus não fará prosperar o caos. Se você não consegue administrar o pouco que tem na sua mão, Deus não te dará mais. Se você não tiver equilíbrio, Deus não te entregará mais. Aí chega agora em dezembro, o menino está com a estante cheia de brinquedos, tem brinquedo debaixo da cama, tem brinquedo no guarda-roupa, a porta do guarda-roupa não está fechando de tanto brinquedo que tem. Mas eu preciso dar um brinquedo para esse menino. Quem te disse? Quem que te falou isso? Ah, mas ele merece. Meu irmão, eu não quero entrar nesse método. O que eu quero gerar no seu coração? Se não houver equilíbrio da sua vida, você nunca sairá do lugar que você está. O equilíbrio te possibilita entrar em outros lugares. O espírito não gera confusão, mas discernimento. Aqui, deixa eu te falar. Você entrega dinheiro seu para um gastador? Sim ou não? Fala sim ou não. Então por que Deus vai te dar mais dinheiro, sendo que você não sabe administrar aquilo que Ele tem te dado? Por que Deus vai te dar mais? Equilíbrio. Liderança cheio do Espírito Santo é firme e constante. O desequilibrado, ele é inconstante. O desequilibrado, ele não consegue fincar raiz. O desequilibrado, ele não tem um lugar de pertencimento. O desequilibrado, ele não consegue ter uma cultura de resiliência. O desequilibrado, ele sempre está buscando uma nova proposta, porque ele não tem uma resiliência de manter-se seguro naquele lugar que Deus o chamou. O desequilibrado é inconstante. E Deus não te deu o espírito de covardia. Eu vou terminar essa ministração na próxima oportunidade. Poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio, quando a Bíblia fala, é domínio próprio. Se você responde às pessoas, se uma pessoa vem para te tratar mal e você responde da mesma altura, perceba que você não tem a ação do Espírito Santo. Se você briga no trânsito, você não tem o Espírito Santo. Se você chega na sua casa e fala assim, bate as panelas, bate as portas, eu vou sumir daqui. Você não tem o Espírito Santo. Você é desequilibrado. Se você bate na mesa e fala, quem paga essas contas sou eu, você não tem equilíbrio. Se você, mulher, fala, quem que cuida dessa casa é eu. Essa casa, se não fosse eu, essa casa não seria nada. Você é desequilibrada. O que eu quero gerar no seu coração é equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. O equilibrado, ele fala quando é necessário falar, mas ele se cala quando é necessário calar. O equilibrado, ele não gasta aquilo que ele não consegue pagar. Eu não estou falando, meu irmão, de empreender. Depois nós vamos ter aqui uma palestra aqui de empreendimento. Tem muita gente que pega o acerto da firma e ele abre uma açaiteria, mas ele nunca mexeu com sorvete. Como que isso vai dar certo? O cara faz o acerto na firma, ele não sabe nem como faz pastel e ele abre a pastelaria.
desequilíbrio. O oportunista, ele não prosperará. O oportunista, ele será ludibriado. É igual o estelionatário. O estelionatário só cai no conto do estelionatário quem quer lucrar mais do que deveria lucrar. Sim ou não? Eu anunciei a minha carretinha para vender. O cara ofereceu pegar ela do jeito que ela estava, não pediu nenhum desconto. O secretário falou com ele, vamos conversar. O secretário não deixou vender nele nem a pau, porque era mais um golpe. O que eu quero gerar no seu coração? Equilíbrio. Seja equilibrado no seu ambiente de trabalho, seja equilibrado no seu relacionamento. Ame Deus acima de todas as coisas. Mas se você não aprender a se amar, você não vai conseguir amar sua esposa. Se você não aprender a se amar, você não vai conseguir amar seus filhos. Tem pessoas que falam, eu vivo para o meu filho, eu vivo para minha esposa. Não, eu vivo para Jesus. E sirvo a minha família com o meu melhor. Eu vivo para Jesus e sirvo a minha família com o meu melhor. Cuide da sua mente, cuide do seu coração. Vamos orar? Vou finalizar aqui. Eu tinha muita coisa para falar, tinha mais 3 páginas, mas Deus sabe. Entenda bem. Deus não prospera o caos. Honre o espírito que Deus te deu. Não te deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Honre o espírito que Deus te deu. Através da sua vida. Conversar. Eu fiquei sabendo que hoje calopsita fala. Eu não sabia que calopsita falava. A mulher falou assim, não, minha calopsita tá falando para danar lá no serviço que eu tô. Eu falei assim, eu pensei que era só papagaio que falava. Ela não, maritaca também fala, calopsita fala. Eu falei, então falar até calopsita fala. Mas atitude é aquele que está disposto a honrar o espírito que Deus nos deu. Decida honrar uma pessoa na sua casa, essa família, essa semana. Decida honrar. Mas não com palavras, nossa, eu te honro. Minha deusa. Meu lindo. Não, decida honrar com atitude. Decida honrar com atitude, vou te honrar. Vou ser uma melhor pessoa. Eu vou te mostrar, através de atitudes pontuais, que você conhece um homem, não um moleque. Que você conhece uma mulher, não uma molecona. Não uma destrambelhada, não um destrambelhado. E você vai ver que Deus vai mudar toda a sua casa. Levante sua mão, por gentileza. Deus, em nome de Jesus, eu te louvar, te agradecer e te engrandecer. Peço a ti, ó Pai, que o Senhor nos ensine, ó Pai, com esse poder capacitador, honrar o Espírito que o Senhor nos deu. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Então, Pai, coloque ordem ao caos das nossas vidas. Coloque ordem ao caos das nossas finanças. Coloque ordem ao caos da nossa vida espiritual, da nossa vida sentimental, da nossa vida ministerial, da nossa cultura familiar. Ó Deus, coloque ordem ao caos, porque queremos honrar o Espírito que o Senhor nos deu. Coloque, ó Pai, freio em nossas bocas nos momentos certos. Dê-nos, ó Pai, sabedoria para falar aquilo que temos que falar, não que queremos falar. Dê-nos sabedoria, ó Pai, para investir, para empreender no lugar que produzirá dignidade para a nossa família. Não nos deixe, ó Pai, perdidos, não nos deixe, ó Pai, distraídos, mas nos coloque, ó Pai, no lugar que o Senhor tem para nós. É o que te pedimos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém.